Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para você um projeto de uma instalação de um sensor de presença ligando uma lâmpada. Vamos embora pro vídeo, pessoal. Bom pessoal, então vamos dar início aqui, a nossa aula teórica, tá? Então eu fiz alguns slides aqui para ficar bem fácil a didática, tá pessoal? Então esse vídeo aqui tem uma importância enorme, porque não é só fazer ali toda a ligação e funcionar. A gente precisa entender como que funciona, esse caso aqui, o sensor de presença, tá? Então aqui ele me mostra que eu tenho uma rede em 127 volts, ele poderia ser 220 porque ele é bivolt, tá? Mas o nosso experimento vai ser em 127 volts, tá? Eu tenho um neutro, esse neutro alimenta o barramento geral, o principal, e eu saí com um neutro e alimentei o meu sensor de presença. Também aqui, ó, eu saí com a fase e alimentei o disjuntor, e esse disjuntor alimenta o sensor de presença e obviamente o neutro, como eu falei. Aí tem o cinza, tá? O cinza é o retorno, e esse retorno vai aqui, ó, trazer essa fase. Internamente no circuito eletrônico aqui desse sensor de presença existe um relé saída, tá? Um relézinho de saída. E esse relé, ele simplesmente traz aqui essa fase, quando ele fecha, para ligar essa lâmpada aqui. A lâmpada também já vem com neutro, não podemos esquecer, fase é interruptor. Quem vai fazer o papel de interruptor é o sensor de presença. Então a lâmpada continua sempre tendo o neutro de um lado, tá? Sempre. E aqui eu puxei dois neutros, mas pode ser só um, então eu poderia colocar um neutro só alimentando o sensor de presença e jampeando ele aqui, que seria a mesma coisa, eu poderia jampear ele aqui, ó. Não teria problema nenhum, tá? Seria a mesma coisa, mas aqui para ficar bem bonitinho, bem legalzinho, tá? Então eu tenho a lâmpada, que é parte principal também aí no nosso experimento. E aqui eu coloquei uma parte aqui do catálogo do nosso fabricante, tá? Ele fala aqui dos dois modelos que existe desse sensor, tá? O que a gente vai trabalhar é o MPS 40F. E ele me diz o seguinte, que em determinadas tensões existe uma potência a ser usado de lâmpada, tá? Por exemplo, incandescente barra halógena em 127, 500 watts. Se for em 220, 700 watts, 200 watts a mais. Se eu utilizar uma fluorescente barra compacta, que é aquelas aspiralzinhas, eu posso utilizar em 127 volts uma de 125 watts e em 220 volts eu posso utilizar até 250 watts. E uma LED em 127 volts eu posso utilizar até 125 watts e assim também para 220, tá? Eu não posso ultrapassar esses limites que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Porque senão vai danificar o contato do relé de saída, ele vai, como a gente costuma falar, ele vai colar, ele vai ficar sempre fechado. E aí a gente já sabe que esse sensor de presença entrou em defeito e a gente vai ter que comprar um outro, tá bom? Então, para preservar, a gente sempre utiliza no limite que o fabricante impõe para a gente, tá? E sempre com esse tipo de lâmpada. Uma coisa que eles sempre pedem, isso é
a famosa deixa, né? É um detalhe muito importante que o fabricante deixa pra gente. Em casos de potência maiores, não é que você não pode usar, você pode utilizar, desde que você utilize um contator de potência. Se você conseguir encontrar no mercado um contator bipolar, né? Aí tudo bem, porque a gente vai utilizar só 2 fases ou uma fase. Se você não conseguir, não tem problema, use tripolar e faz aqueles jumper, como eu já expliquei em alguns vídeos aí, para a gente manter sempre os contatos ali na ativa, né? Então você não desgasta 2 e um fica ali inteiro, então você desgasta todos por igual. Eu já falei isso em algum vídeo aí, um vídeo meu que fala sobre isso daí. E eu tenho também aqui, ó, tá, para passar para vocês, a questão de ângulo. Ele coloca aqui, ó, você tem que instalar ele e você não, né? O sensor de presença em 2,5 metros de altura, raio de 100, esse é o ângulo que ele dá. E aí ele tem 10 metros, ele tem 7 metros, que está dentro daquela área que ele vai captar a temperatura de um ser humano. 10 eu acho muito longe, não é que ele vai pegar, é uma área mínima. Agora a área melhor de detecção tá de 7 para próximo do sensor de presença, tá? Ele mostra o desenho aqui de vista superior, baixa sensibilidade, que ele já diz, né, nos 10 metros, alta sensibilidade, que é mais próximo aí dos 7 metros, e área em maior detecção, que é na lateral, que você já está bem antes dos 7 metros, tá? Aí embaixo ele mostra aqui que a gente tem os pinos para você, que é um jumperzinho, né? Que você tira desses pinos e você coloca aí para dar uma sensibilidade melhor aí, né? E aqui ele tem o ajuste de tempo, que é super importante, a gente precisa colocar um tempo de trabalho, porque a ideia do sensor de presença é nos trazer também aí um custo menor, tá? A pessoa passou, esqueceu de desligar o interruptor, o sensor não. Você colocou lá 5 segundos, 1 minuto ou 4 minutos, ele vai trabalhar, tá bom? Eu tiquei aqui como sendo 1 minuto o nosso ideal. 5 segundos é muito pouco, 4 minutos é muito, tá? E aqui ele mostra, né, pra gente um ajuste de sensibilidade, que é o que ele estava falando lá no começo. Pra gente, se a gente quiser um pouco mais de sensibilidade, a gente faz uns ajustes, tem uns pininhos aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Posição mais, quando você coloca nesse pino no jumper, ele vai te dar uma maior sensibilidade. Se você quiser uma menor, você troca ele, ó, e traz para o pininho de menos, vai te dar uma menor sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade, ele vai reconhecer que é um ser humano, ele vai detectar o calor do ser humano e ele vai trabalhar. E no item 2, ele coloca para a gente alguns detalhes aí que a gente precisa levar em consideração. Ele diz o seguinte: fixe o sensor de parede, ao abrigo da chuva e do sol, tá? Por que está dizendo isso? Porque esse modelo, ele é interno, é para uso interno, não externo, tá? Então você tem que abrigar ele se você for usar fora da casa, por exemplo, no quintal, para quando alguém entrar, ligar, você podia. Então ele precisa ficar longe de fonte de calor e de muito frio, tá? No item 3 ele diz que a gente tem que desligar para fazer a instalação. Sempre eu coloco isso. Quando eu faço os experimentos, eu falo que desligue, faça desligado. Depois que você terminar de fazer toda a montagem, você liga e faz os testes. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso projeto, tá? Aqui eu tenho barramento de neutro e a minha fase vindo e alimentando o meu disjuntor, que é monopolar ou unipolar, como vocês queiram. Eu tenho um sensor de presença, deixei já os terminais aqui, ó, os da lâmpada também.
Lembrando, o amarelo entra a fase, azul entra o neutro, só que em caso de ligação do sensor de presença em 220, esse azul você tem que alimentar com a outra fase, tá? Aqui é o meu retorno, esse cinza é o retorno. Esses dois são lâmpadas, tá? Como vocês podem ver conectados já aqui, ó, amarelo retorno e azul neutro. Aqui, ó, amarelo retorno e azul o neutro, tá? Então, vamos iniciar alimentando o nosso sensor de presença. Eu vou sair do disjuntor e vou alimentar o amarelo, tá? Tá? Saiu do meu disjuntor e veio e já entrou no borne aqui alimentando o amarelo. Já vou aproveitar e já vou deixar conectado o azul que vai vir o neutro para ele, porque a minha rede, lembrando, é 127 volts, tá? Se fosse 220 seria a outra fase. Prontinho. Então eu já alimentei em 127 o meu sensor de presença, porém não energizei ainda, só conectei os fios, tá? Agora eu vou conectar o meu cinza, né? O cinza aqui que é o retorno que vai ligar a lâmpada. Bom, deixa eu já deixar ele conectado. Eu vou conectar aqui também já os dois da lâmpada. Já vou deixar aqui para ficar mais fácil aqui o entendimento. Neutro e o retorno, tá bom, pessoal? Então eu vou utilizar esse fio aqui para estar conectando o retorno que sai aqui do cinza do sensor para o amarelo da lâmpada, que é o retorno, tá? Prontinho, então o retorno já está na lâmpada. Agora só me resta ligar esse neutro vindo do barramento para alimentar a lâmpada. Aí tem um detalhe que vão perguntar, né? Antes de você ficar na dúvida, eu posso alimentar desse mesmo neutro a lâmpada? Pode, não tem problema. Eu fiz aí conforme está no diagrama, eu fiz, né? Da apresentação. Aquele diagrama multifilar que eu fiz. Prontinho, pessoal. Então agora só fazer o teste, tá? Ele tá para 1 minuto de ajuste. E aí eu vou fazer um teste. Quando eu ligar aqui, ele já vai captar a minha temperatura. Ele já vai ligar. Aí eu vou sair daqui. Nós vamos aguardar 1 minuto, que é o tempo em que ele vai trabalhar. E a distância que eu vou ficar é de 3 a 3,5 metros. Quando ela voltar a ligar novamente, aí eu vou falar com você e você vai entender que é porque eu cheguei próximo do raio delimitado de acordo ao raio do sensor, que é o que o fabricante diz, tá bom? Então eu vou ligar e ele já vai captar. Vamos lá. Pronto, captou. Ele vai contar agora 60 segundos, 1 minutinho. Eu vou sair daqui de perto, vou ficar acompanhando. Quando ele desligar, eu vou sair da onde eu estou e vou vir em direção. Vocês vão notar que a lâmpada vai ligar novamente.
Bom, como vocês puderam ver, a lâmpada já desligou. Agora eu vou sentido o sensor, vocês vão ver que ele vai captar a minha temperatura e vai ligar novamente a lâmpada. Prontinho, tá vendo aí, pessoal? Então eu me aproximei do raio que é delimitado aí pelo fabricante e o sensor captou aí a minha temperatura e ligou a lâmpada. Ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai contar aí os 60 segundos e vai desligar. Beleza, pessoal? Então tá aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça, já se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos e compartilha com os amigos, pessoal. Como eu sempre falo, conhecimento precisa ser compartilhado, pessoal. Até o próximo vídeo.